Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde, respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico, com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos os ouvintes da Aranãs. Hoje nós resolvemos fazer um programa sobre autismo. Na verdade, o transtorno do espectro autista. Nós estamos vendo um número de casos cada vez maior de diagnóstico de autismo e é preciso falar um pouco sobre isso. O que é esse transtorno do espectro autista? Isso reúne diferentes condições marcadas por alterações no desenvolvimento neurológico relacionado à dificuldade de relacionamento social. Aspectos no neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses. Estima-se que em todo o mundo, cerca de 1 em cada 100 crianças tem autismo. Isso é uma estimativa básica. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, essa estimativa representa um valor médio e a prevalência relatada varia substancialmente entre os estudos. Algumas pesquisas controladas, no entanto, relataram números substancialmente mais altos do que esse. Além disso, a prevalência do autismo em muitos países de baixa e média renda é desconhecida muitas vezes. Os sinais de impactos no neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, com o diagnóstico estabelecido por volta de 2, 3 anos de idade em média. Além disso, a prevalência do distúrbio é maior em indivíduos do sexo masculino, mais do que no sexo feminino. O termo espectro é utilizado para englobar situações e apresentações muito diferentes da condição, que vão de níveis leves a graves. Entre os sinais estão dificuldade de comunicação, por deficiência do domínio da linguagem, e no uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos, dificuldade de socialização e padrão de comportamento restritivo e repetitivo. É interessante que os autistas têm uma dificuldade muito grande de socializar e têm um comportamento muito repetitivo. Especialistas em saúde infantil alertam que a identificação de atraso no desenvolvimento, bem como o diagnóstico oportuno, permite a realização de intervenções comportamentais e apoio educacional de maneira precoce, levando a melhorias na qualidade de vida a longo prazo. As causas do transtorno do espectro autista ainda permanecem desconhecidas. Evidências científicas apontam que não há uma causa única, mas uma interação de fatores genéticos e ambientais. Os sintomas incluem dificuldade do aprendizado ou no uso da linguagem, a aparente indiferença aos cuidadores, as pessoas próximas, agitação sem explicação clara e comportamentos repetitivos estranhos. Às vezes fica brincando com um carrinho na mão, só aquilo que interessa a ele. Às vezes fica balançando a cabeça para frente e para trás, ou às vezes cria rotinas específicas para momentos triviais, como as refeições, por exemplo. Quando essas rotinas são quebradas, a pessoa pode apresentar reações que parecem incompreensíveis ou desproporcionais para quem está acompanhando esses pacientes. A identificação de atrasos no desenvolvimento, o diagnóstico oportuno do transtorno do espectro autista e o encaminhamento para intervenções comportamentais e o apoio educacional na idade mais precoce possível podem levar a melhoras nos resultados a longo prazo, considerando características da formação cerebral. O diagnóstico da condição é essencialmente clínico, feito a partir de observações da criança, entrevista com os pais, aplicação de instrumentos específicos, né? Então não tem um exame para falar, esse paciente tem autismo por causa desse exame, não. É um diagnóstico clínico, com testes, né, de avaliação psicológica, comportamental, neurológica, até chegar a esse diagnóstico. O diagnóstico do transtorno do espectro autista, então, é clínico e não é preciso nenhum exame laboratorial para confirmar o diagnóstico. Se o paciente apresenta algumas características clínicas, o médico está autorizado a fechar o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Hoje, são considerados 2 critérios. O primeiro é a dificuldade da comunicação e interação social, que a gente sabe que o autista tem. Dificuldade para interagir, dificuldade para comunicar, seja na escrita ou com as palavras. O segundo critério envolve comportamentos restritos e repetitivos, como alguma rigidez cognitiva,
ter que seguir uma rotina muito rígida, senão a pessoa se desorganiza e ela fica completamente desorientada. Já tem um comportamento que é levantar naquela hora, ir para tal lugar, voltar de lá, fazer aquilo de novo. Se mudar esse esquema, ele perde completamente o sentido em tudo e começa então a dar mais problemas, se desorganiza. Por exemplo, no caso da alimentação, às vezes tem que fazer determinados condutas para se alimentar daquele jeito sempre, né? Da maneira que ele sempre gostou. Ainda é complexo afirmar se os casos estão aumentando ou se estamos tendo mais diagnóstico. Provavelmente estão tendo mais diagnóstico. Algumas linhas de estudos falam em aumento de casos e outros mostram que atualmente temos uma estruturação dos critérios de diagnóstico melhor e maior conhecimento do quadro, o que facilita chegar ao diagnóstico. Então, na verdade, nós estamos conhecendo melhor a patologia e estamos diagnosticando mais por causa disso. O principal desafio para os pais é a questão da comunicação. Comunicar com o filho. Isso é vital. O autista tem essa dificuldade, às vezes o autista não te olha nos olhos, né? Ele é disperso. Entre as preocupações estão os possíveis impactos da condição sobre a capacidade de fala, de relacionamento e de autonomia, né? O Sistema Único de Saúde conta com a rede de apoio e assistência a pacientes com essa condição. Na atenção especializada da rede de cuidados à pessoa com deficiência, por exemplo, as pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares contam com centro especializado em reabilitação, que são pontos de atenção ambulatorial especializada em reabilitação, responsáveis por diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia de apoio. Então o SUS tem uma rede muito bem montada para essa finalidade, de maneira que a pessoa vai receber uma assistência completa. Tendo o diagnóstico, certamente vai receber uma assistência completa. A função dos profissionais é estabelecer o impacto e repercussões no desenvolvimento global e processo terapêutico, a fim de estabelecer um projeto terapêutico para aquele paciente, chamado projeto terapêutico específico singular. Então, um conjunto de propostas, condutas terapêuticas articuladas para promover o bem-estar do paciente de forma interdisciplinar. Os tratamentos indispensáveis incluem intervenções educativas, socioeducativas e reabilitativas. Ainda o tratamento médico e psiquiátrico para as limitações funcionais e de linguagem. Tem pacientes que ficam muito agitados, precisam tomar um remédio para controlar aquela agitação e até problemas com a linguagem, né? Então vai precisar do fonoaudiólogo, vai precisar de interação de diversas especialidades. Às vezes com agitação psicomotora, precisa ser controlada. O tratamento de outro diagnóstico pode vir acompanhado do autismo. Às vezes a pessoa tem também um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É muito comum o autista ter também um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que tem um tratamento específico, né? E já bastante conhecido e eficiente. Podemos dizer que quanto mais cedo essas medidas forem introduzidas, especialmente aquelas que envolvem a comunicação, maior o impacto no futuro do indivíduo com transtorno do espectro autista, que vai melhorar o seu prognóstico ao longo da vida. As manifestações clínicas permitem a classificação do transtorno de espectro autista em diferentes categorias. O chamado autismo clássico conta com graus de comprometimento que variam entre as pessoas. De maneira geral, os indivíduos tendem a se voltar para si mesmos, deixando de estabelecer contato visual com as pessoas ou com o ambiente. Embora consigam falar, podem não utilizar a fala como ferramenta de comunicação. Dessa forma de autismo, as pessoas podem entender enunciados simples, mas apresentam dificuldades para a compreensão. Por se apegarem ao sentido literal das palavras, não compreendem metáforas e nem textos assim mais complexos. Nas formas mais graves de autismo clássico, há uma ausência completa de qualquer contato interpessoal. Em geral, são crianças isoladas, que não aprendem a falar, não olham para as outras pessoas nos olhos, não retribuem sorrisos e repetem movimentos. Outra categoria é o autismo de alto desempenho, chamado anteriormente de síndrome de Asperger. Os indivíduos apresentam dificuldades semelhantes às outras formas de autismo, mas numa medida bem reduzida. Apesar das dificuldades para interagir socialmente, compreender e expressar emoções,
As pessoas com a forma mais leve de autismo conseguem se expressar verbalmente e desempenhar papéis que requerem concentração, especialmente pelo foco exagerado em um assunto específico, característica comum associada a esse espectro. Há ainda o distúrbio global do desenvolvimento sem outra especificação, que inclui indivíduos considerados dentro do espectro autista, mas com sintomas insuficientes para a inclusão em outras categorias do transtorno. Então, o espectro autista tem como tratar. A equipe no SUS, nós temos uma equipe grande de apoio, né? É preciso um apoio familiar muito grande e é lógico que esses pacientes bem tratados poderão ter uma melhora bastante substancial. Então, sobre o transtorno do espectro autista, era isso que eu tinha para vocês hoje. Boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.